As pessoas que votaram no Bolsonaro e militaram por ele, colocaram, minha gente, muita paixão naquilo ali. Foi um negócio, assim, muito apaixonado. Pela primeira vez na minha vida, eu vi, e assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que talvez desde a eleição de Jânio Quadros, desde a eleição de Jânio Quadros, nunca havia sido visto no nosso país um tamanho esforço popular para colocar alguém na presidência. Eu acho até que o caso do Bolsonaro foi mais paradigmático e mais impressionante que o caso do Jânio Quadros. Porque o Jânio Quadros, ele contou, digamos assim, com um certo aparato. Ele tem um aparato partidário, não me lembro qual foi o partido em que ele saiu na época que ele foi presidente, mas assim, havia outros elementos. O Bolsonaro não. O Bolsonaro subiu ao poder quase que exclusivamente em 2018 pela vontade popular. Eram pessoas que estavam pegando o material dele e colocando em tudo que é lugar. As pessoas botavam dinheiro pra, né, fazer os outdoors. As pessoas se matavam por isso. Pô, agora as pessoas doaram 17 milhões pra esse cara. Sim. Doaram 17 milhões. Eu fiz uma zoeira no Twitter, eu disse, pô, vocês são um bando de otários e tal. Com o Edu Raposo, né? Vamos botar aqui. Eu não sei quem é esse maluco, ele falou mal de mim aí, eu não sei quem é ele. Eu sei que esse cara é grande, né? Sim, quem é esse cara? Eu sei lá, ele só tem 200 mil seguidores no Twitter. Só tem 200 mil seguidores? Você tá muito metido, hein? A Amanda não tem isso tudo, não. Todo esquerdista. Ah, isso aí é outra coisa, meu Deus do céu. Nossa senhora. Todo esquerdista, esse rapaz aí, eu não sei quem é esse rapaz. Porque assim, embora eu fale coisas genéricas da direita, eu não fico procurando figura, porque realmente não me interessa. Mas ele, que é um cara grande na direita bolsonarista, pelo visto, Edu Raposo, diz, todo esquerdista, sim, esquerdista, tem um tiranete dentro de si. Tu quer dizer pro Bolsonaro o que ele tem que fazer com o dinheiro doado pelos outros? Quem sabe na próxima ele vai pra Ucrânia e se oferece pra limpar a bunda de refugiados pobres com a língua, como fez teu amigo. Isso aí é outra coisa que os bolsonaristas herdaram do Olavo também. As pessoas herdaram isso. Que é a classificação política tirada da bunda. Sabe como é a classificação política tirada da bunda? É a classificação que a esquerda usa quando ela fala que todo mundo é fascista. E a classificação que a direita usa quando ela fala que todo mundo é esquerdista, todo mundo é comunista. Qualquer demente, qualquer adolescente, maconheiro, desatento, que tenha tido um ano de aula de história ou sociologia no ensino médio pior possível, olha para o MBL enquanto fenômeno político e sabe que não se trata de esquerdistas. É evidente que a gente não é de esquerda. É claro que não é. Pô, todas as nossas polêmicas são contra a esquerda, basicamente. Tirando as nossas críticas ao bolsonarismo. É tudo contra a esquerda. A gente fez o impeachment da Dilma. A gente sempre tá batendo no PT. Na esquerda nos odeia. É lógico que a gente não é de esquerda. Só que os bolsonaristas, eles acham que nós somos. Você acha que eles acham? Ou você acha que eles falam por pura retórica? Eles acham. Os bolsonaristas acham. Talvez esse cara que é grande, eu não conheço. Talvez seja retórica. Mas o bolsonarista, raia miúda, para o qual ele faz... Aquela galera que curtiu, entendeu? Porque você pegou aí, só tinha 300 curtidas, mas tem mais curtida aí. Tem 1.700 curtidas, tem 1.700 curtidas nesse tweet aí. E 140 RTs. Essas pessoas que deram quase 2.000 curtidas nesse tweet, elas acham que é. Elas não acham que você é um esquerdista. Não, mas elas acham mesmo. Elas acham de verdade. Não é brincadeira. Elas acham sim. Sabe por que elas acham? Porque elas partem, Baiano. Elas partem de um raciocínio que é um raciocínio muito complicado, que é o seguinte. Elas olham a esquerda como uma força que dominou tudo. Essa é a primeira premissa. Os caras acham que a esquerda dominou tudo. Então assim, Ministério Público é esquerda. Juízes é esquerda. Judiciário todo é esquerda. Partidos políticos todos de esquerda. Tirando do Bolsonaro, é tudo de esquerda. Eles acham que a esquerda é uma força avassaladora, absolutamente hegemônica, que dominou tudo o que existe, tudo de esquerda. E que a direita é um pensamento conservador muito específico e determinado, que consiste em seguir o Olavo de Carvalho e apoiar o Bolsonaro. Se você sai desse métier, você é de esquerda. Você está colaborando com a esquerda. Você colabora com a estratégia comunista. E aí as maneiras de colocar esse tema são muito variadas, porque são sempre maneiras indiretas. Mas você ataca o PT, Ok, mas parte
partes da esquerda atacam o PT. E o PSDB? Você não acha que o PSDB é de esquerda? Aí o cara começa. Mas o PSDB atacava o PT. PT e PSDB eram inimigos. O PSDB é de esquerda, e aí? Aí vocês atacam o PT? Muita gente já atacou o PT, amigão. Tá achando que eu sou otário? As pessoas atacam o PT, mas no fim das contas, vocês atacam mais o Bolsonaro. Por que vocês atacam mais o Bolsonaro do que o PT? Aí o cara começa... Aí o cara vem nessa. Por que vocês atacam mais o Bolsonaro do que o PT? Vocês sempre atacaram o Bolsonaro, Bolsonaro. Toda hora vocês falam do Bolsonaro, toda hora vocês atacam ele. Vocês fazem isso por quê? Porque vocês estão no esquema da esquerda. Vocês podem até achar que não estão, mas no fundo vocês colaboram com a esquerda. No fundo vocês ajudam a esquerda. Então o cara vai e ele vai pegando argumentos, ele torna a argumentação dele muito nebulosa e ele chega ao ponto de dizer que é a esquerda sim. E ele acha que é a esquerda sim. Ele acha que um cara como o Alexandre de Moraes é um comunista. Eles acham que o Alexandre de Moraes é um comunista. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes serve ao comunismo. Se o Alexandre de Moraes serve ao comunismo, só pode ser porque ele é comunista. Ainda que ele não perceba. Ainda que ele diga que não é. Ainda que ele tenha relações com o Temer. Mas e daí ter relações com o Temer? O Temer também é um esquerdista. Entendeu? MDB também é esquerdista. Ah, o MDB não estava lá contra a ditadura militar? Ulisses Guimarães, não sei o quê, recebendo aplausos da esquerda toda? Era o MDB. O Temer é do MDB, é do PMDB. Vocês acham que mudou alguma coisa? Então a argumentação é assim. E isso cria um bloqueio cognitivo onde você não consegue sair disso. Você simplesmente não consegue sair disso. O cara entra nessa parada e ele não sai de jeito nenhum. Porque toda evidência, minha gente, toda evidência, ela pode ser resistida pelo paranoico. Vamos fazer uma analogia. Bela frase. Toda Bela evidência frase. Pode ser resistida pelo paranoico. Vamos fazer uma analogia. Existem pessoas que padecem de paranoia. O cara é paranoico clinicamente atestado. Então, Tipo o pastor Sandro Rocha. Não, eu vou pegar um exemplo cinematográfico. Você que tá feliz aí que você assistiu Oppenheimer e tal, assistiu aí uns 10 vezes esse filme. Viu? Eu tenho que assistir, eu quero assistir. Eu tenho que ver tempo de assistir. Pois é, eu assisti Uma Mente Brilhante. Vocês Belo viram filme. Uma Mente Brilhante? Vocês Belo aqui filme, que estão me belo acompanhando, filme. viram Uma Belo Mente filme. Brilhante? Digam aqui que vocês viram. É um grande filme, a atuação do Russell Crowe impecável e tal. E o John Nash, ele tinha esquizofrenia. E ele tinha uma mistura, parecia a esquizofrenia dele, mesclar elementos de esquizofrenia com paranoia. E ele era um homem inteligentíssimo, um gênio e tal. Quando o cara entra na paranoia, e ele tava ali paranoico, ele começa a perceber todas as evidências como confirmando o pensamento dele. Então ele pegava, por exemplo, no jornal, vamos supor que ele estivesse aqui com a Valete, ele tá aqui com a Valete, e ele via na Valete códigos, porque eram os códigos que o governo norte-americano ou que alguém estava colocando aqui. Então o cara começava a fazer entendeu? Uma leitura dos códigos que estavam ali embutidos e tal. Isso é paranoia. O paranoico, se você chega pro paranoico e você diz, não, mas não tem código nenhum e tal. O que ele acha? Ele acha que você é um agente do sistema. Você tá dizendo isso? Ah, é porque você quer me desviar. É assim que o paranoico funciona. O paranoico entra num círculo cognitivo onde qualquer evidência que você dá, ele tem uma evidência contrafactual da cabeça dele. Então, se você fala, não, mas veja, mas o Kim fez isso contra o PT, o cara vai dizer, sim, claro, para disfarçar. A esquerda tem também brigas internas. Qual o problema? A pessoa entra nessa lógica da paranoia e ela não sai nunca mais. E você não consegue tirá-la daí. Por isso que certamente muita gente aqui que tem parentes bolsonaristas, eu tenho certeza assim, o nosso público ele é jovem, ele é muito mais jovem do que... Então, com certeza eu sei que muitos de vocês devem ter tentado convencer os seus parentes bolsonaristas, né? Então vocês devem ter tentado trazer alguma evidência. Não, pai, mas veja, mais isso... Mas o cara ele não sai dali. Porque ele está sob uma espécie de paranoia. Ele não é um paranoico clinicamente atestado, é uma pessoa de saúde mental normal, tirando talvez alguns exageros que chega aí à loucura mesmo. Mas ele não consegue sair disso. Sim, mas qual é o negócio do PCB? Perguntaram, você acha que o Monark tá nessa... Então, um exemplo maravilhoso. Quem trouxe esse exemplo? Pessoa muito inteligente. Falaram aqui no chat, não vou Aliás, enquanto eu vou falar do Monark, entrem no clube aí, a Valete tá linda, tá? Não quero fazer muita propaganda não, que eu tô interessado em falar do assunto. É essa Valete ou é a nova? Que eles vão receber? Não. Eu sinceramente, eu não sei. Mas enfim, qualquer Valete que vocês recebam, seja essa, seja nova, é material de grande qualidade. A nova em particular, eu achei um pouco melhor do que essa aqui. As que eu mais gostei foi a da Índia e essa de agora.
Acho que a da Índia e essa de agora são as melhores revistas que a gente já fez. Em termos de conteúdo. Em termos de arte, não. Em termos de arte, eu acho que essa tá melhor do que a da Índia. Mas em termos de conteúdo, a da Índia e a de agora. Então entrem aí no clube, enquanto eu falo um pouco do Monark. Então, o que tá rolando com o Monark? O Monark, assim, o Monark, ele tem muitas características que eu tava exemplificando aqui quando eu fui, né, discorrendo sobre tudo isso. Ele é um cara que você vê que ele não confia no sistema. Desde sempre, desde que eu vejo o Monark falar de política, desde a época que ele era ANCAP e tudo mais. Ele ainda é, né? Mas agora ele tá um ANCAP nacionalista, ele tá indo pra algumas posições... estranho. Então, ele tá indo pra umas posições mais nacionalistas. Não, eu acho que ele ouviu muitas pessoas nacionalistas, do campo nacionalista ali no programa dele, e ele deve ter sido convencido por alguns argumentos que as pessoas colocaram ali, ele tá indo pra uma linha mais nacionalista. Ele teve essa abordagem comigo e com o Renan, ele tava com uma abordagem muito nacionalista ali. Mas antes ele era muito ANCAP, era um ANCAP bem puro, assim, um ANCAP típico. E ele sempre teve, como muita gente dessa linha, aquela rejeição do sistema, né? Então, é a percepção. Existe um grande sistema, eu não confio no sistema. Se você confia no sistema, você é otário. Ah, você confia no sistema? Ah, então você é otário, você é bobão, você não sabe o que tá se passando. Ah, você confia nisso, você confia naquilo. Essa ideia de que tem um sistema e se o cara confia, o cara é abestalhado. Ele tem isso desde sempre. Aí, junto disso, ele tem um trauma. O Monark sofreu um cancelamento muito grave, bárbaro, entendeu? Gravíssimo, que fez com que ele perdesse o programa original dele, que fez com que ele tivesse muita dor de cabeça, que ele tivesse problemas na justiça, ele tivesse muitos problemas sérios. Nem eu, nem o Baiano, nem vocês, ninguém aqui sofreu um cancelamento semelhante. Nunca sofremos algo assim. Então a gente não sabe como é que é. É muito duro. O cara fica ali, assim, meio que aterrorizado. O período que o Arthur foi duramente cancelado, aquele período inicial, eu conversava com ele. O Arthur não comia. Ele tinha dificuldade de comer, ele tinha dificuldade de dormir. E olha que ele é uma pessoa bastante racional. O Arthur é um cara muito aterrado, muito pé no chão, um cara muito racional. E mesmo assim, ele sofreu o revés psicológico de você sofrer um cancelamento público em larga escala. Como o programa do Monark é na casa dele, eu acho que ele não faz exercício, ele não vê o sol. Ele deve passar o dia todo em casa. Exatamente, ele deve passar o dia todo em casa, fumar muita maconha e tal, que é daquele jeito ali do Monark. E ele sofreu um cancelamento violentíssimo, muito injusto, entendeu? Em que toda a esquerda brasileira e parte da direita, mas sobretudo a esquerda, estava celebrando o cancelamento do cara como nazista. Pô, aí eu volto à mesma coisa que eu estava falando sobre o bolsonarismo. Qualquer idiota vê que o MBL não é esquerdista. Qualquer idiota é capaz de ver que o Monark não é nazista. Você olha pro Monark, você não vê um militante neonazista. Ele não é um skinhead. Ele não é um militante neonazista. Ele, sabe, não tem nada a ver. A persona dele, a figura pública dele, você olha, bate o olho e você vê que não é um nazista. Aquilo ali não é um nazista, não pode ser um nazista. Não tem sentido algum. O que ele fez ali no discurso que ele estava, né, aventando com Kim era apenas estressar um argumento probabilístico, um argumento teórico, abstrato, né, a respeito dos limites da liberdade de expressão. Ou seja, pegar o caso mais extremo, que é o caso do nazismo, e tentar aplicar esses princípios. É isso que ele fez. Obviamente ele não é um nazista e obviamente ele não quer que o nazismo floresça no Brasil, ele não, enfim, não está a favor do nazismo. E todo mundo, e aí eu vou dizer, a esquerda assim, não é boa exemplo, porque a esquerda sabe. Tirando, aí também tem a loucura que chega na base. A raia miúda da esquerda acha que o Monark é nazista de verdade. Acha que o Monark é nazista. Como acham que nós somos fascistas, acha, né? Porque eles têm, novamente, conceitos políticos elásticos. Então eles têm um conceito político tão elástico que chega a esse ponto. O conceito é tão gigantesco que vai abarcando um. Uma diferença importante é que eles têm esse conceito atravessado, ou seja, com porosidade de muitas teorias sociais e teorias filosóficas mal assimiladas, mal digeridas, que eles enfiam tudo na cabeça e chegam a essa conclusão. Pois bem, o Monark não é nazista, ele sofreu aquilo ali. Então, ele tem a desconfiança do sistema como primeiro fator, ele tem um trauma como segundo fator, e agora ele está aderindo a um discurso que também é conspiratório, que é o discurso nacionalista. Parte do discurso nacionalista que está sendo aí avançado, nesses meios todos vocês veem, com esses youtubers, é conspiratório. Por quê? Porque é aquela conspiração
clássica do pensamento político latino-americano ressentido. Tudo é culpa dos Estados Unidos. Então, tudo que nos acontece tem a mão dos americanos. Se você não vê a mão dos americanos, é porque você é bobo. É isso. E eles têm teoria pra provar isso. Não, porque o Brasil... E os caras vão nessa linha. Aí eu vi aquela declaração do Monark, em que ele falava, não, porque os elementos da China, da Rússia, que é porque se fosse os Estados Unidos e tal. O que ele quer dizer ali? É lógico que quando o Petri, era o Petri, né, que tava com ele, quando o Petri fez a indagação e começou a dar risada e ficou com aquela cara cética, ele meio que perdeu um pouco o terreno ali, eu vi a reação dele. Só que o que ele quer dizer não é que a China e a Rússia, os países, são elementos do sistema. O que é isso? Elementos do sistema. Ele acha que pode ter, por exemplo, algum agente aqui da China, algum agente aqui da Rússia, que está enxergando o cenário de difusão do pensamento político nos meios da internet e que acha que o monarca deveria manter a sua liberdade, que ele deveria estar solto. Então, para ele, isso faz sentido. Por quê? Porque ele é muito grande, né? Ele é um cara muito famoso e tal. Então, ele começa a se ver numa posição especial, num papel especial. Aí junta essa coisa do papel especial com os elementos, com uma definição muito vaga do que é sistema, mais um trauma que ele sofreu, mais uma crítica imanente a toda a ideia de sistema, e o cara chega a essa ideia. E ele vai começando, aí vai entrando nessa paranoia, É muito triste que seja assim, mas as pessoas vão por essa linha, senhores. As pessoas vão por essa linha. Parte do debate público brasileiro é dominado por essas coisas. Parte grande do debate público brasileiro é dominado por essas coisas. Você que não aguenta nem Lula e nem Bolsonaro já se sentiu muito sozinho. Falando, cara, não é possível que ninguém pensa como eu. Eu sei como é. A boa notícia é que tem muita gente que pensa como você e há uma comunidade trabalhando para espalhar essas verdades, essas informações para o resto do Brasil. Você precisa fazer parte. Clique nesse link aqui e entre agora.